de Deus, Deus triuno, glorioso, verdadeiro, para a glória do Senhor Jesus Cristo, cabeça do corpo, Senhor de tudo e de todos, nosso grande Deus e Salvador, no poder do Espírito Santo, o ensinador, que da parte do Senhor Jesus Cristo ouviu e nos ensina. Meus irmãos, nós não vamos retomar nossa exposição de Efésios, mas eu gostaria de trazer algumas considerações em cima do texto que nós vamos expor a partir da próxima vez em que estaremos aqui. Muitos estão viajando ainda, então é conveniente que nós retomemos a exposição quando estivermos todos aqui reunidos, passando esses feriados que nós estamos passando. Mas vamos abrir Efésios, no capítulo 2, porque nós paramos no verso de número 3. Eu vou ler até o final e fazer apenas algumas considerações como a título introdutório da exposição que nós vamos fazer na próxima oportunidade. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4. Eu vou ler todo até o verso 10, mas as considerações serão a partir do verso 4. Então vamos começar no capítulo 2, verso 1. Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda ao Senhor, Deus gracioso, misericordioso e bom, Deus benigno, assaz benigno, que não repreende perpetuamente, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas é um Deus longânimo, misericordioso e bom, que perdoa as nossas transgressões, porque temos pecado contra ti, temos feito o que é mal perante os teus olhos. Em nós, em nossos membros não habita bem algum. Ah, Senhor,
Por esta razão nos humilhamos diante de Ti, suplicando que Tu nos perdoes de todo pecado. Não só pecados que cometemos, como pecados de omissão, negligência e até aqueles pecados ocultos que não veio à nossa mente nem à nossa consciência, mas pecamos. Tem misericórdia de nós, limpa-nos, lava-nos, purifica-nos no sangue remidor de Cristo Jesus. E, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, viemos Te buscar, porque esse é o lugar para ouvirmos a Tua voz, através do meio de graça da pregação, da exposição da Tua palavra. E a nossa esperança é que, de fato, o Teu Espírito Santo, que está presente aqui, presente em nós, habita em nós, mas está presente aqui quando o povo de Deus se reúne, e que opera aquela manifestação de Espírito e poder, possa, de fato, falar ao nosso coração, nos constranger, operando na nossa vida aquilo que o Senhor tem determinado através e por instrumentalidade da Tua palavra. Ó Senhor, opera em nós, converte-nos e seremos convertidos. Nós não podemos nos converter a nós mesmos. Nós não temos como, de forma alguma, mudar a nossa condição miserável de pecadores. Não temos como, por nós mesmos, nos libertar dos pecados. Nós esperamos em Ti, Senhor, que Tu faças isto pelo Teu poder. Essa é a nossa expectativa de fé, uma manifestação sobrenatural, gloriosa, miraculosa, poderosa do Teu Espírito Santo através da palavra, operando no nosso coração, subvertendo o pecado, a barreira do pecado, a crosta de pecado que envolve o nosso coração. Só o Senhor, pelo Teu poder, pela vocação eficaz, pela ação do Teu Espírito, pelo poder da cruz, pode quebrar as algemas e operar em nós aquilo que o Senhor quer operar. Tens o propósito de operar pela Tua palavra. Então, Senhor, é nesta expectativa de fé. Dependemos exclusivamente de Ti, somente de Ti. Não temos nada de nós mesmos, mas nos colocamos nas Tuas mãos e aguardamos agora esta manifestação de Espírito e poder em nosso meio, para a Tua glória, para a exaltação de Cristo, do nome santo, glorioso dEle, para o nosso bem, o bem da Tua igreja. É assim que oramos, confiando no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós, só lembrando que nós já fizemos menção de que o propósito do apóstolo Paulo nesta carta é exaltar a graça gloriosa, é louvar a graça e exaltá-la, e mostrar claramente que não for a graça de Deus, estaria tudo perdido. E esse capítulo 2, ele mostra o contraste, a miséria que nós estamos afundados, e que, portanto, aumentava ainda mais a impossibilidade de se fazer qualquer coisa, a não ser pela graça. Então, até o verso 3, a nossa exposição, seguindo o puritano, foi esmagadora, mostrando que era a miséria que nós estávamos afundados, e por isso a graça
ela aflora, ela é enaltecida ainda mais. Quanto mais profundo é o pecado, a miséria, mais a graça de Deus é louvada pelo que ela realiza na vida dos pecadores. Então é assim que ele vem. Estamos mortos, delitos e pecados, andando no curso do mundo, sem poder mudar isso de jeito nenhum, sendo levados como numa enxurrada, sem qualquer condição de nos livrarmos, e dominados pelo príncipe da potestade do ar, um poder. Nós vimos que é um conjunto de poder, de força espiritual, de demônios, dominado pelo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele tem poder sobre a vida das pessoas do mundo. E nós também, entre eles, andando outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, completamente dominados por natureza, filhos da ira. Quer dizer, merecedores da ira, objetos da ira de Deus. Você veja que tudo contra, tudo para você saber bem que a condição do pecador é a pior possível, sem qualquer esperança de poder sair dessa. E aí o verso 4 nos surpreende com esta expressão: mas Deus. Mas Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, no seu comentário, gasta um número infindável de páginas só nesse mais Deus. Maravilhoso mais Deus, né? Glorioso mais Deus. Surpreendente mais Deus. Mais Deus. Quer dizer, o mais Deus está aqui para mostrar que se não houvesse o mais Deus, não tinha qualquer esperança. Esse mais Deus mostra alguma coisa de fora que vem. É Deus mesmo, sem qualquer influência atrativa para que Deus pudesse agir. Ao contrário, nós éramos abjetos, inimigos de Deus. A nossa condição não era uma condição que atraía a Deus. Ao contrário, era uma condição repulsiva. Era uma condição normal, natural, de colocar Deus longe, muito distante. Porque, meus irmãos, Deus não pode ter qualquer comunhão com o pecado. Ele não contemporiza com o pecado. O pecado, na verdade, atrai a sua ira, provoca a sua ira. É isso que é o normal. Então, esse mas Deus é estranho, porque o normal era, então Deus veio e exerceu o juízo natural que a situação pedia, justa.
o juízo. Era isso que tinha que ser. Diante de tudo que nós vimos antes aqui, era isso que tinha que acontecer. Deus não terá por inocente o culpado. A alma que pecar, esta morrerá. Então, como esse mais Deus? Ele é totalmente estranho. Ele não é natural, esse mais Deus. Bom, você então pode estar pensando, será que Deus então, ele reverteu a situação? Quer dizer, ele assim como ele tem poder para exercer o juízo sobre o pecador e sobre o pecado, porque ele odeia o pecado e odeia o pecador. É bom que você saiba disso. Tem gente que diz assim, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, a Bíblia diz que ele odeia o que pratica iniquidade. Veja o Salmo de número 5 que nós cantamos. Lembra desse Salmo? O Salmo 5... diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aqui no verso 5 diz, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam iniquidade. Isso não corresponde ao original. Geralmente, alguns tradutores trazem uma palavra mais suave, talvez para não chocar as pessoas, mas odeias. Outra tradução está escrito, odeias a todos os que praticam a iniquidade. Não aborrece, não, é odeias. Então, como é que Deus reverte essa situação que lhe é absolutamente natural? Se você admitir que Deus pode fazer isso, então você está atribuindo a Deus injustiça. Exatamente porque Ele é santo, absolutamente santo e justo, Ele não pode mudar a si mesmo, negar a si mesmo, ou mudar esta situação natural de repulsa contra o pecado, de ira e de ódio e de juízo. Deus não pode mudar. Então, como explicar esse mais Deus? Para explicar o mais Deus, não há outra forma senão a graça da cruz. Existe o mais Deus porque existe uma cruz. Se não houvesse uma cruz, não existiria mais Deus. Esse mais Deus existe por causa da cruz e do sangue que foi conhecido desde a eternidade. Quando Deus fez a eleição na eternidade,
Ele fez em cima do sangue. Fez a eleição envolta em sangue. O sangue de Cristo. É por isso que lá na primeira epístola de Pedro, nós temos esta expressão aqui tão importante. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então esse mais Deus está embebido em sangue. Caso contrário, ele jamais poderia estar aqui. É só assim que ele pode ser rico em misericórdia e grande em amor para com os que ele amou. Só assim. Graça em Cristo, graça que vem e emana da cruz. Por isso é rica a misericórdia e é grande o amor. O amor de Deus aqui, meus irmãos, nunca é sem Cristo. Não existe amor de Deus para com pecadores sem Cristo. Sem Cristo, não existe. Não existe. Aliás, qualquer coisa de Deus sem Cristo, ou atribuída a Deus sem Cristo, não é o Deus da Bíblia. Tive a oportunidade de estar na formatura de Priscilinha, e a palavra que Deus nos deu foi essa. O pessoal faz ação de graças e se refere a Deus. E então a gente fica animado porque botou o nome de Deus, lembrou de Deus. Mas sem Cristo. Então, esse Deus que não precisa de Cristo, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. O Deus que eles citam nestas ações de graças que eles fazem, ou nessas referências, é o Deus deles mesmos, bonachão, que é quem distribui dádivas, e quem faz com que as pessoas tenham sempre coisas boas. Então não precisa de Cristo, porque não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus tremendo, terrível, fogo consumidor, que é justo juiz, que não contemporiza com pecado. É o Deus que precisa de Cristo, senão estamos perdidos. Por isso, quando for mencionar Deus da graça, por Cristo, Ele me concedeu esta vitória. Porque se não fosse por Cristo, não era vitória, era ruína. Qualquer coisa sem Cristo é ruína, é juízo. Vai dar em ruína, não é abençoado. Porque Deus
Ele é a fonte de toda a bênção, boa dádiva, dom perfeito, tudo vem de Deus, mas é em Cristo. Todos os pecadores estão sob a ira de Deus, debaixo de juízo e destinados ao inferno por questão de tempo. Todas as suas conquistas são perniciosas, danosas, malditas, a não ser que sejam em Cristo. Você pode, os seus olhos não veem isso, ficar, por exemplo, quantos coleguinhas de Priscila, alegres, ai, Deus me deu, mas não, elas são ímpias, elas não têm Cristo, elas não são nada. Elas estão jubilando, atribuindo a que Deus deu esta coisa maravilhosa, mas não é maravilhosa. É acúmulo de juízo, é para ruína. É duro a gente pensar isso, dos nossos colegas, né, Priscilinha? Quantas colegas queridas suas, mas elas precisam saber que sem Cristo a vitória delas não é vitória. Então, da mesma forma, esse mais Deus aqui aponta para Cristo. E é isto que é a rica misericórdia do Senhor. Então, quando você olhar, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, você não deve pensar Deus isolado. Deus é rico em misericórdia e Ele tem um grande amor e ama. Não. Deus não é isso aqui sem Cristo. Não é. Não existe misericórdia sem Cristo. E não existe grande amor sem Cristo. Então, meus irmãos, veja que ele no verso 5 vai dizer isso: estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele. Cristo nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Então, embora esteja falando aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia, nunca permita que você pense em Deus assim, sem Cristo. Ele não pode ter misericórdia sem Cristo, e não pode ter grande amor sem Cristo, porque é próprio dele, diante do pecado, ser justo juiz. E sempre que Deus é amor para com pecadores, Ele o é em Cristo. Sempre que Ele é misericordioso, Ele o é em Cristo. Então, com a graça do Senhor e sua vontade soberana, nos concedendo a bênção de podermos nos reunir novamente para analisarmos este texto, então nós vamos nos aprofundar mais, porque tudo isso, meus irmãos, o apóstolo está escrevendo para a glória de Cristo, da sua obra gloriosa em nosso favor. Quanto mais nós meditamos nessas impossibilidades
na situação contrária que nós vivíamos, mais nós vamos glorificar a Deus pela obra de Cristo que subverteu e de fato moveu o coração de Deus de forma favorável para pecadores imundos, desprezíveis, reprovados, repugnantes, inimigos dele, como nós. E assim a graça em Cristo é exaltada. Cristo é exaltado e glorificado. O Evangelho exaltado, estimado. E nós vamos amar mais a Cristo e glorificá-lo pelo que o Senhor quis nele operar nas nossas vidas. Eu queria também fazer uma aplicação, porque nós pecamos todos os dias, somos traídos pela insensatez e a velha natureza e tantas coisas, somos surpreendidos. Cada vez nós nos surpreendemos mais com a maldade que existe em nós e como muitas vezes ficamos surpresos, como de repente um leão sai e se manifesta de dentro de nós, não é? É uma coisa tão triste. Nós temos essa experiência sempre. E então nos abatemos e ficamos pensando muito decepcionados conosco mesmos e tristes. Mas pense bem, Cristo amou você e houve um mais Deus por causa do sangue, não sangue de cordeiro, de bodes, mas o sangue de Cristo, o sangue do Senhor da glória, o sangue divino, o sangue de Deus. Este sangue é que de fato fez com que Deus viesse ao seu encontro com este mais e mudasse tudo. Então, você deve entender que todo pecado que se manifesta na sua vida ele é completamente subvertido e anulado, dissolvido pelo sangue que continua. Deus nos suporta, tem paciência, longanimidade e continua a trabalhar nos nossos corações por causa do sangue. E Ele nos ensina a fazermos isto, a confessarmos os nossos pecados, nos humilharmos. Olha, há uma coisa que impede completamente de sermos abençoados por Deus. É a hipocrisia. É quando a pessoa não se humilha, não sente seu pecado, não se quebranta, mas se enaltece, ou então releva o pecado, diz, Deus entende isso, todo mundo faz, que bobagem. Não, isso Deus não suporta. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus.
E então é exatamente quando você se humilha, se quebranta, confessa, e Deus concede arrependimento ao seu coração, é exatamente aí que o sangue verte, e vem, e limpa, e lava. Somos restaurados, porque foi este sangue que moveu o coração de Cristo, que fez com que houvesse um mais Deus, para nos tirar daquela condição totalmente impossível de se reverter. Então, você deve confiar no sangue precioso do Senhor, que continua jorrando, continua jorrando, continua jorrando. Enquanto houver necessidade, pecadores salvos pela graça, precisando do sangue, a fonte está aberta, a fonte está aberta, jorrando. E você pode experimentar perdão completo. E a restauração, você vai experimentar um mais Deus. Fiz isso, quem sabe, o diabo prevaleceu, conseguiu, mas haverá um mais Deus, para mudar tudo, de repente, por causa do sangue. Haverá um Deus cheio de misericórdia, com grande amor, para nos amar, por causa do sangue de Cristo. Por isso Satanás está derrotado, por isso todas as suas investidas são anuladas, completamente anuladas. Ele não pode prevalecer nos seus intentos, por causa do sangue. Porque o sangue faz com que haja um mais Deus, que intervenha com misericórdia, com grande amor, para nos amar. E Deus os abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Bendito Deus, santo, 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 justo, fogo consumidor, que habita num alto, sublime trono, onde homem algum jamais penetrou, envolto no seu séquito de serafins e querubins, soberano, que não terá por inocente culpado, que é justo juiz, terrível, como vimos na leitura daqueles filhos de Judá que provocaram a sua ira, pecaram contra ele, e o Senhor os matou. Gera. E quantos mais o Senhor matou? E continua a matar. Contudo, o Senhor se mostra gracioso, misericordioso, bondoso, amoroso, por causa do sangue de Cristo, para com pecadores, tão miseráveis como nós, que estamos numa condição tão vil, e fomos atingidos por causa do teu amor em Cristo, de forma graciosa. O Senhor nos elegeu, nos ressuscitou nele, mas ainda continuas, ó Senhor, gracioso, longânimo,
amoroso, misericordioso, conosco, que ainda pecamos contra ti, por causa do sangue. Sangue de Cristo, fonte aberta, de graça, de misericórdia, de amor, de perdão. E nós, ó Deus, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que trouxeste aqui nesta noite, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do teu Espírito Santo, opera, Senhor, em cada vida, concedendo convicção de pecados, arrependimento verdadeiro, tristeza segundo Deus, e desejo sincero de abandonar e não pecar mais, e que precisa do teu perdão, Senhor. Limpa, lava, purifica, restaura. Oh, que nesta noite todos experimentemos o mais Deus na nossa vida, por causa de Cristo. É nele, por ele, em nome dele, ocultos nele, lavados nele, no seu sangue, que olhamos para ti, Senhor, e esperamos este mais Deus, rico em misericórdia, com grande amor, operando nas nossas vidas, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, para a derrota e vergonha de Satanás. Oramos assim, dando graças e bendizendo o teu nome, por Cristo, 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 Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem queremos seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amado da nossa alma, nossa salvação, nossa esperança, nossa vida. Em nome dele. Amém.